Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, hoje trazendo para vocês mais um vídeo, na verdade, o primeiro de fato episódio do quadro analisando a carteira dos inscritos aqui do canal, que na verdade são vocês que assistem os meus vídeos. Eu fiz um episódio aqui como o episódio 1, mas na verdade mostrando um pouco de como que seria esse quadro, né? Mostrando o que eu faria nos vídeos, pedindo para vocês comentarem a carteira de vocês, né? Com os dados, exatamente ali as ações que vocês têm e obviamente também a quantidade, tá? Dessas ações e o seu objetivo com aquela carteira, para que eu conseguisse fazer um vídeo aqui analisando. Óbvio, né? Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Para o vídeo de hoje eu escolhi uma carteira, tá? Que uma das pessoas comentou no vídeo, tem bastante comentário lá. Eu escolhi uma carteira para fazer no vídeo. O que eu queria perguntar para vocês é se eu continuo fazendo uma carteira por vídeo, né? Porque assim dá para eu falar um pouco mais, dá para eu entrar um pouco mais no detalhe, ou vocês querem que eu acabe trazendo talvez até duas carteiras por vídeo, porque tem bastante comentário. E aí, por acaso, se no vídeo de hoje você não teve a sua carteira analisada, tá? Porque realmente foi uma pessoa só que vocês vão ver agora durante esse episódio, comenta aqui embaixo de novo, tá? Então comenta. É só você ir lá no vídeo passado que você comentou, simplesmente copiar e colar o comentário aqui. Se não, é só você escrever de novo. Você tem que comentar quais ações você tem, o ticker delas, tá? Então, por exemplo, BBS3 e a quantidade de ações que você tem daquela determinada empresa. 1000 ações, assim por diante, tá? Comenta isso tudo. Se você quiser também coloca aí quando que você começou a carteira e qual é o seu objetivo, certo? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal que sai vídeo todos os dias. Esse quadro aqui é muito legal para você pegar mais informação, para você pegar uma outra visão, para você ver como as outras pessoas estão montando uma carteira, para você conseguir montar a sua da melhor maneira possível, tá? Então fica até o final que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo, certo? Bora pro... Bom, pessoal, então aqui na minha tela, tá? Vocês têm a carteira hoje que eu escolhi do Pablo Dutra, tá? Que comentou no nosso canal. Aqui ele fez, né, o comentário dele, então colocou aqui a quantidade de ações que ele tem, as ações, né, a quantidade, também colocou o preço médio, apesar de eu não precisar para fazer esse vídeo, ele colocou, só para saber se ele está comprando a boas posições ou não. Isso é até uma boa informação, na verdade, que você pode colocar também. O foco dele é em dividendos, ele colocou aqui que ele começou no início de março de 2021. Talvez esteja um pouquinho pequeno para vocês, mas não tem problema. E aqui, de fato, eu organizei, então, a carteira dele. Perceba, coloquei todos os tickers aqui que ele me passou, organizei a quantidade, o setor de cada uma delas, coloquei se é um setor best ou não. E o que é o setor best? É aquele setor que o próprio pessoal da AGF, né, vindo ali dos estudos do Luiz Barsi, entendem como um setor positivo, um setor que você deveria ter numa carteira com foco em dividendos. E esse, de fato, é o foco dele. Então, perceba, a maioria aqui dos ações, né, dos setores que ele está exposto, são ações do setor best, tá? São duas ações, né, duas posições que ele tem que não estão no best, que no caso é a Irani, né, aqui em relação a papel e celulose, e também Petrobras, que é no setor de óleo e gás, que aí não estão dentro desse acrônimo aqui. Coloquei a projeção de dividendos, aqui sempre lembrando, tá? A projeção de dividendos que eu estou colocando aqui para o mercado. O preço teto eu acabo incluindo ou o preço teto que eu mesmo faço cálculo, tá? E aí isso aqui pode não bater, por exemplo, tá? Então, aqui, por exemplo, 42,80, tá? É o meu preço teto para Banco do Brasil, tá? E aí você pode, enfim, fazer a conta e dar um pouquinho diferente, dado a projeção de dividendo que eu pego do mercado. E aí outras empresas aqui que eu não tenho cálculo de preço teto, eu coloco o cálculo do preço teto de mercado, e quando eu coloco NA é que é não aplicável, ou seja, não consegui nem achar esse número em cálculo de outras pessoas, e eu também não faço esse cálculo, tá? Então é sempre bom lembrar essas duas questões aqui, porque eu acho que é interessante deixar bem na mente aqui de vocês. Mas olhando para a carteira dele como um todo, tá? Primeiro, é uma carteira de cerca de 230 mil reais, tá? Que já é, de certa forma, uma carteira bem mais robusta, né? Do que a gente acaba vendo aqui no canal. Inclusive, eu decidi trazer a carteira dele nesse primeiro vídeo para mostrar para vocês que, independente da quantidade de dinheiro, a sua estratégia tem que ser seguida de forma racional. Então, se você tem R$1.000 ou você tem 230 mil, é a mesma análise, é a mesma coisa como você vai pensar, certo? E aí, descendo aqui embaixo, vamos começar primeiro pela posição financeira aqui da própria carteira dele, tá? Então perceba, posição financeira aqui. São basicamente 68 mil reais aplicados em Banco do Brasil, isso a cotações atuais, tá? Então vamos lembrar que isso aqui vai oscilar dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Temos Copel também com 34 mil reais aplicados, Transação Paulista na casa dos 37, Irani 8, Sambi 3, né, que é Santander 20 mil, Caixa 17 mil, Petrobras 15 mil, BBSE menos, né, ali na casa dos 9 mil e pouquinho, e a AS Brasil na casa dos 17 mil. Quando a gente olha para uma composição setorial de carteira, tá? Eu acho que isso daqui é até bem interessante de colocar para vocês. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até dar um zoom maior aqui para ficar mais fácil de vocês verem, porque aqui eu monto a minha planilha, então ela é bem prática nesse sentido. Perceba, é uma composição setorial que ele está, sim,
diversificando, tá? Então a carteira dele não é alocada basicamente 100% em apenas um setor e mesmo assim ele acaba colhendo também os frutos de não ter uma pulverização. Qual que é a grande diferença das duas coisas? Vamos colocar aqui isso aqui bem na prática. Primeiro, uma carteira que está 100% basicamente, está focada em um setor, está correndo um risco específico, na minha visão, muito alto. Pô, Bruno, como assim? O que significa esse risco específico muito alto? É basicamente um problema setorial, um problema naquelas empresas específicas daquele setor. Isso pode fazer a carteira daquela pessoa ir a zero ou, por exemplo, parar de pagar dividendos. Vamos lembrar, no governo Dilma ela aplicou uma medida provisória que impactou muito o setor de energia, que é um setor perene, que é um setor, que é para ser defensível. Então, nunca é bom você ter uma carteira 100% em um único setor. Por isso que eu gosto de falar para vocês que a diversificação é interessante. Agora, se você também tem, por exemplo, 100 ações no seu portfólio, com pouca posição em cada uma dessas ações, você está pulverizando, ou seja, você não está também colhendo os frutos de determinado trigger e de determinado resultado bom daquele específico setor. Então você vai ter muita pulverização, você não vai conseguir acompanhar todas as posições da sua carteira e isso pode ser um problema para você no futuro. Por quê? Porque aí você não sabe o que está acontecendo, se a empresa vai muito bem, você também acaba não ganhando nada, porque você tem pouco dinheiro, uma posição muito pequena, então é legal você ficar naquele momento ótimo, não pulverizar, mas também não deixar de diversificar. E aqui eu considero que é uma diversificação interessante. Óbvio, ele tem uma posição um pouco maior se você for olhar no setor de energia, em bancos e em seguradoras. E não tem problema nenhum se você for pensar dessa maneira, porque são setores diferentes, com as suas perspectivas diferentes, e mais do que isso, são setores que pagam bons dividendos. Ele tem um pouco de exposição em óleo e gás e papel celulose, que aqui está ligado a commodity, o que também é interessante. Menos do que ele tem em banco, energia e seguradoras, mas essa exposição eu julgo também relevante. Qual que é a minha visão aqui? Eu só não teria óleo e gás, especialmente aqui na questão de Petrobras. Por quê? Porque eu já fiz um vídeo aqui no meu canal onde eu falava para vocês que o risco demasiado de Petrobras que eu estaria correndo não me faria ficar confortável em ter aquela posição. Então eu preferia abrir mão daquele dividendo gordo e ter posição em outras empresas. Mas ele pensa diferente, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, papel e celulose, que sim, são empresas que estão ligadas a commodities, cara, as empresas que eu tenho, pelo menos Klabin, e aqui ele tem Irani, já vou comentar aqui para vocês, veja, são empresas de perspectiva de crescimento interessante num setor que tem uma perspectiva também de crescer. Então, nada melhor que se posicionar nessas empresas, sabendo das suas oscilações e sabendo que você também está exposto a, querendo ou não, preço das commodities, que é basicamente dado. Você não tem como inferir nada, né? Aquele preço já vem e isso pode afetar os resultados da empresa no curto prazo. Então, em questão de composição setorial, achei muito interessante. A posição relevante em bancos garante para ele um fluxo de entrada de dividendo muito bom, seguradoras a mesma coisa e energia também. E aí, falando disso, eu já vou até falar da questão dos dividendos aqui da carteira dele. Perceba, tá? A receber em 2023 uma carteira de mais ou menos 230 mil reais, perceba quando você escolhe as boas empresas e as boas pagadoras, olha quando você recebe. Veja Banco do Brasil, quase 9 mil reais recebidos, que ele vai receber na verdade, no ano de 2023, de acordo com as projeções. Petrobras, ele vai dar uma porrada aqui, mesmo que ele tenha uma posição financeira muito menor. Perceba, olha a posição financeira dele de Petro, 15 mil. Olha a posição financeira dele de BBAS. E os dividendos quase iguais. Mas, de novo, porque Petrobras tem tido um resultado muito interessante, então vai distribuir mais dividendo. Mas dado todo esse risco, eu prefiro ficar de fora, como eu já comentei num vídeo passado. BBSE também, uma seguradora que tem tido os bons resultados, inclusive um payout na casa dos 95%, é óbvio que vai distribuir bastante dividendo. E as posições dele um pouco menor, que vão de fato pagar um pouco menos. Mas mesmo assim isso não significa que é só porque está pagando em 2023 menos que não vai pagar no futuro. Esse é o caso, na minha visão, de AS Brasil. Vamos lembrar, a AS Brasil é uma empresa de futuro e é uma empresa que está sim passando por um momento de transformação. Ela está, e já vem fazendo isso de uma forma bem consistente, na verdade, transformando primeiro todo o seu portfólio, saindo basicamente 100% hidrelétrico para ter participação solar também e eólico, né? Obviamente esses dois outros modos sustentáveis de se gerar energia, só que a empresa também passa por um ciclo maior, de certa forma, de investimento, se a gente for pensar. E está meio que na estratégia dos dividendos distribuídos agora não serem dividendos tão robustos. O que isso vai inferir para a gente? Que a gente está passando por um momento onde a empresa retém um pouco mais do seu caixa, talvez não tenha um resultado tão robusto como a gente pôde ter visto, né? E eu nem digo tão robusto assim, não é que foi ruim, para ser bem sincero, mas onde a gente tem que olhar, né, em questão de dividendo? Não é para hoje.
Então, eu quero receber muito dividendo de AS Brasil agora, vou aumentar toda a minha posição. Esqueça, o dividendo não vai vir tão bom, tá? Já é a primeira coisa que eu posso dizer para vocês. Mas para o futuro, eu acredito bastante. Só que veja, ele acaba, de certa forma, mesmo que ele receba pouco em AS Brasil, ele está recebendo mais nas outras empresas. Então é isso que eu gosto de colocar aqui para vocês. Não é porque a minha empresa não está pagando dividendo agora que você não deva se posicionar. E por isso que é importante fazer exatamente isso daqui. A diversificação no setor. E a diversificação dentro do setor também. Ele tem a AS Brasil, ele tem a Transição Paulista, que em 2023 vai começar a pagar mais dividendo. Ele tem Transição Paulista, mas ele tem um outro banco, por exemplo, que já paga bastante dividendo. Então isso vai compensando. Então o foco dele da carteira já garante essa renda passiva, mas mesmo assim, olhando para o futuro, ele ainda pode perceber uns dividendos crescendo ainda mais, especialmente nessas empresas relacionadas a crescimento, como também é o caso aqui, por exemplo, de Irani. Certo? Quando a gente olha para uma questão de margem de segurança na carteira dele, que é comparando as posições que ele tem, o preço atual e também a questão do preço teto, você pode perceber, tá? Nós temos aqui uma boa... Eu não sei porque que o gráfico tá errado, era pro 42, era pro 42 tá para cima do 37. Enfim, por alguma razão isso aqui trocou. Mas a gente perceba que tem sim margem de segurança para comprar Banco do Brasil. O meu preço teto 42,80, por exemplo, a cotação atual em 37. Eu fiz um aporte agora, não é à toa que eu acho que vale a pena. Quando a gente olha para as outras empresas também, veja, aqui você tem uma empresa onde você tem o preço teto na casa dos R$50 e a cotação na casa dos 34, que é aqui o caso de BBSE. Também tem margem de segurança, mas vamos lembrar, esse aqui é um preço teto calculado pelo mercado, olhando para 2023. Quando eu faço preço teto, porque eu não tenho o cálculo de BBSE, tá? Porque eu não tenho a posição. Esse preço teto daria um pouquinho menor. Eu, sinceramente, não acho que a 34 seja uma boa opção. Petrobras a gente não tem o cálculo de preço teto, e aí você pode ver aqui também as outras empresas. Perceba, olha que interessante isso. Vamos até olhar por essa questão aqui, que talvez fique mais fácil. Basicamente, todas as empresas frente ao preço teto estão em bons momentos. E aqui eu quero até colocar uma visão para vocês. Muita gente fala assim, quer saber, a Selic está muito alta agora, eu não vou investir em ações. Deixa meu dinheiro rendendo ali na Selic, eu ganho um pouquinho dessa grana e depois eu troco para comprar as ações. Mas quando isso de fato acontecer, quando a taxa de juros de fato começar a cair bastante, o que vai acontecer com a bolsa? As ações vão subir. Né? As ações vão subir puramente por um movimento de mercado, onde as pessoas saem da renda fixa e vão para a renda variável. Traz essa pressão compradora. Então você deveria estar fazendo o contrário. Quando a bolsa não está atrativa, é onde você tem aqui, comparando as cotações atuais, né, e o seu preço teto, margem de segurança para comprar. E aí você faz igual o Pablo Dutra tem feito. Comprado boas ações, aumentando a sua posição financeira e aumentando a expectativa dos dividendos que ele vai receber no futuro. O que eu poderia dar de nota para essa carteira aqui, sinceramente, é uma carteira nota 10. É a prova de que seguir uma boa estratégia, independente do tamanho do seu patrimônio, você vai receber bons dividendos. Eu tenho certeza que a carteira dele, de basicamente R$230 mil, já gera muito mais dividendo que algumas outras carteiras de maior valor em questão de patrimônio, porque não seguem o foco na renda passiva. Então não seguem o foco de comprar as empresas que pagam dividendos. Tudo depende da estratégia. Pablo, muito boa a sua carteira, meus parabéns, não tem nada o que dizer, as empresas são ótimas, Irani é uma ótima empresa, apesar de eu ter a preferência para o Klabin, eu não tenho nada contra e nada a falar de ruim para Irani, pelo contrário. E perceba, são todas empresas que estão no radar de muitos investidores. Então realmente não tem nenhum ponto negativo que eu possa falar aqui para ele, pelo menos dando a minha visão. Se você quiser comentar aqui sobre a carteira dele, usa os comentários aqui e não se esquece também, óbvio, de colocar a sua carteira para poder fazer o próximo vídeo. Beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo episódio. Não esqueça, de comentar, realmente vai ajudar aqui para eu poder trazer o vídeo para vocês. E, cara, todo vídeo que eu for trazendo é mais informação para todo mundo. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Não esqueça também de me seguir no Instagram. E de passar também aqui embaixo, tenho aqui o link pro meu curso de investimentos que a gente vai abrir a nossa terceira turma. Na verdade, a primeira turma do novo formato do curso vai abrir já. Então coloca seu nome aqui embaixo para você receber as informações. Para receber tudo de graça, vai participar da primeira aula, vai receber as coisas para participar de graça. E se você achar que vale a pena, depois você entra para fazer parte desse time. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou.